Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de maio de 2018, o Dia Internacional do Trabalho, né? Terça-feira, o número do verbete é 4.470, ele tem 5 páginas, 43 logias e 22 máximos. O título do verbete, Consciência Calidoscópica. A especialidade é autolucidologia. Quem redigiu o verbete, nessa série que nós estamos apresentando aqui, foi o professor Valdo Vieira. Nós vamos ler mais uma vez aqui a mini biografia dele, que está no livro 500 Verbetógrafos, da enciclopédia. Então, o professor Valdo Vieira nasceu em Monte Carmelo, 1932, dessomou em julho de 2015, em Foz do Iguaçu, onde estava radicado desde 2000. Ele é graduado em Medicina e Odontologia, especializado em Cirurgia Plástica e Cosmética. Ele é o propositor das neociências Projeciologia e Conscienciologia. É fundador do Centro de Consciência Contínua, em 1986, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, em 1988, o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, o CAEC, em 1995, e tem várias outras instituições aqui, a OIC, Organização Internacional de Consciência Terapia, em 2003, e várias outras. Ele foi o propositor aqui das tertúlias conscienciológicas, né, que nós estamos até hoje, da própria enciclopédia. Ele escreveu aí 2019 verbetes, ele é o maior verbetógrafo da enciclopédia. E depois ele começou a apresentar nos dias de manhã as mini tertúlias conscienciológicas, de 2013 a 2015, aqui no Tertuliário. Ele é autor de vários livros aqui, eu não vou ler todos, né? O Projeciologia, em 1986, o primeiro tratado, né? Depois vieram os 700 experimentos, em 94, depois o Homo Sapiens, só estou falando dos tratados, hein? Tem muito mais livros que ele escreveu. O Homo Sapiens Reurbanizados, em 2003, o Homo Sapiens Pacíficos, em 2007, o Dicionário de Argumentos, em 2014, e o Léxico de Ortopensatas, que foi a última obra dele, em 2 volumes, que foi publicado em 2014. Então vamos aqui à definição. A consciência calidoscópica é a condição intraconsciencial da personalidade multifacética ao vivenciar vertiginoso pináculo ou nível de lucidez evolutiva avançado, tanto na dimensão intrafísica quanto em determinadas dimensões extrafísicas. Agora, na pensenologia, o holopensene pessoal da cosmovisão, o abertismo autopensênico, a extrapolação pensênica, os lateropensenes, a polipensenização, os cosmopensenes, os evolutiopensenes, os holominemopensenes, os taquipensenes e a taquipensenidade. Agora, na fatologia, o abertismo consciencial, o abertismo consciencial omnilateral, o poliglotismo, o generalismo, o universalismo, o atacadismo consciencial, a abertura mnemônica, a multifocagem consciencial, a focagem multicentralizada, o reparo multifacetado, as abordagens polimórficas, o multiescrutínio simultâneo, a inspeção hermenêutica por vários flancos, as nuances da hiperlucidez, a consciência como lupa multifocal, o raciocínio polifásico, o objetivo poliédrico, o multiespectro de ideogramas, o cosmograma, a globalização, a inteligência multifocal, a multidisciplinaridade, a decifração do calidoscópio ideativo e a holominemologia. Interessante que ele colocou holominemologia aqui na fatologia, né? Podia ter colocado lá na interdisciplinologia. A parafatologia, a autolucidez parapsíquica, a autolucidez pluridimensional, a paralucidez, a paracognição, as nuances da hiperlucidez parapsíquica, o paracérebro prismático, a intelecção calidoscópica, a consciência poliédrica, o autodescortino evolutivo,
a superconsciência, o acume da engenhosidade, a heterogeneidade dos focos de atenção, o primado da autolucidez parapsíquica, a antenagem parapsíquica, a lupa multifocal pelo autoparapsiquismo, a abertura do caminho pela TENEPS ou FIEX e autodesperticidade, a superdotação parapsíquica, o macrosoma, a autovivência do estado vibracional profilático. Aqui outra observação, né? Ele sempre colocava a autovivência do estado vibracional profilático em primeiro lugar, né? Aqui está lá no meio, né? A escala da lucidez parapsíquica, a escala de lucidez da consim projetada, a inteligência projetiva, a atenção dividida multifocal, a identificação do extrapolacionismo parapsíquico, o Cipriene aplicado, a clarividência viajoura, a cosmovisiologia, a omniclarividência, a pangrafia prática, a frequência modulada das captações extrafísicas ou parapsíquicas, as 3 centrais extrafísicas acessadas ao mesmo tempo pela consim lúcida, a autoconscientização multidimensional, a cognópolis, cidade da paracognição e a holobiografologia. De novo, ele colocou aqui uma especialidade na parafatologia. Depois, aqui na remissiologia, nós destacamos atenção dividida, autolucidez parapsíquica, consciência conscienciológica, consciência poliédrica, conscienciologia profunda e consim polissêmica. Também só lemos aqui alguns itens, tem 15 itens aqui na remissiologia. Na frase enfática, a condição da consciência calidoscópica é o pináculo da parapercussiência cosmoética de todo o princípio consciencial, a partir do nível evolutivo do evoluciólogo ou evolucióloga. Você vê que aqui ele enfatiza que é a partir do nível evolutivo do evoluciólogo. Mas aqui na questionologia ele pergunta para a gente aqui, como encara você, leitor ou leitora, a condição da consciência calidoscópica? Você admite vivenciar tal estado mesmo agora, proximamente, ou em futuro mais remoto? Aí ele trouxe para a gente, né, essa pergunta, né, para não deixá-la muito lá para frente. Então vamos aqui à mega-análise. A mega-análise é constituída de 20 palavras marcantes, né, que se destacam no verbete. E a mega-análise é feita pela equipe da Enciclosapiens, que é composta pelo André Chataloff, o Cláudio Monteiro, a Zilá Padilha e a Nilzabeth Correia. Para a cerebrologia, intelecção, poliglotismo, evolutividade, interassistenciologia, mentalsomaticidade, autolucidologia, prioridade, auto-organização, autocriticidade, abertismo, taquipsiquismo, holomaturidade, produtividade, gesconofilia, multidimensionalidade, holominemopensenidade, enciclopedismo, cosmovisão e intraconsciencialidade. Bom, antes da gente iniciar o debate sobre esse verbete, que para mim é um verbete daqueles considerados hard, né? É um verbete bem complexo e profundo, ele já coloca aqui que é no nível do evoluciólogo para frente, mas antes da gente começar, eu queria falar para vocês que no começo desse ano foi lançado esse livro aqui, ó, Competências Parapsíquicas, que é um livro que aborda o desenvolvimento do parapsiquismo, tem bastante exercício, bastante parte prática, mas também tem a parte conceitual. Ele é fundamentado no conceito de competências para o desenvolvimento do parapsiquismo. E também queria falar para vocês aqui do léxico de ortopensatas, né, que está sendo feito aqui o pré-lançamento da segunda edição ampliada, agora com 3 volumes. A primeira edição foi 2 volumes, e vai sair agora a segunda edição com 3 volumes. Como é um léxico, ele tem que ser em ordem alfabética, então os novos verbetes, eles vão entrar em ordem alfabética, então não vai ser um volume a mais, não vai ser um volume extra, né, em relação aos outros 2 que foram publicados, vai ser tudo misturado, os novos verbetes aqui do léxico.
Então, quem tiver interesse em ajudar para publicar esses 3 volumes, né, pode entrar em contato na Epígrafe ou no Shopcons, para venda antecipada. E quem quiser doar, fazer doações, pode procurar diretamente Editares para ajudar a publicar esses 3 volumes aí. Bom, vamos então aqui ao verbete calidoscópico. Não, consciência, já ia falar do consciência calidoscópica. Porque na minha infância, né, a gente brincava daquele calidoscópio, que era tipo um tubo, né, que você olhava assim nele, tinha várias pedrinhas coloridas, né, e formava figuras, né, devido à reflexão, né, as figuras eram sempre simétricas, né. Vamos ver o que tem a ver, né, por que ele chamou de consciência calidoscópica, né? Bom, alguém quer comentar aí? Fabiana, fala aí. Senão eu vou partir para as perguntas aqui. Eu acho que vale a pena a gente começar analisando a profundidade do verbete. E o nome está perfeito, né? Calidoscópio, quer dizer, é uma miríade, nas palavras do professor Valdo, de detalhes e de percussiência e parapercussiência e um nível de parapsiquismo bem avançado. Para a gente começar a debater esse verbete, eu acho que vai ser muito bacana essa opção e trazer um pouco para a nossa realidade, dentro da nossa gradação de percepção, em vários detalhes e aí várias áreas, né? Então, vamos lá. Também queria destacar a sinonímia aqui, que é bastante profunda, né? Como diorâmica, arco-írica, além de enciclopédica, cornucópica, também é outro termo. Polifásica, né? Polifásica, né, determinando então o índice de profundidade. Né? E um destaque que na tributologia, que a gente sempre destacou que ele usava holomaturescência, inverteu atributo quanto à holomaturidade da auto-parapercussiência. Mais um detalhe. São bem atributos do mental soma, né? Parapercussiência, né? Que ele coloca aí. Diorâmica, para mim, diorama era aquela representação tridimensional, tipo uma maquete, não é isso? Que é utilizado na arquitetura também, né? Que é esse aí que eu entendia na arquitetura. Ele deve ter usado uma expressão aqui mais abrangente, mas diorama, que eu me lembre, era uma representação tridimensional, tipo uma maquete, né? Mas aí é uma coisa mais abrangente. O que me chamou a atenção é que eu vi que ele repetiu várias vezes a palavra taquipsiquismo. 1, 2, 3, deve ter umas quase 10 aí vezes. E isso me chamou a atenção, parece que deu uma enfatizada que isso também deve ajudar nessa consciência calidoscópica, né? Nesse nível de parapercepção, que ele fala da consciência multifocada, né? Focagem multicentrada, multifocos de atenção. Ele fala também, então, essa correlação da multifocagem consciencial com taquirritmia e taquipsiquismo, eu acho que isso aí deve levar a consciência para esse nível de parapercepção tão abrangente como ele está passando aqui para a gente. De lucidez, né? Que você vê que a especialidade é a autolucidologia, né? Eu percebi que o verbete foca muito a questão do desenvolvimento do mental soma e do parapsiquismo ao mesmo tempo. Né? Ele é tanto mental somático como parapsíquico, né? Para gerar essa cosmovisão, né? Tem muito a ver com esses 2 fatores. Né? Eu acho que ele foca bastante nos atributos do mental soma, né? No verbete. Ele fala bastante essa questão da taquipsiquismo, percussiência, né? Todos esses, né? Escrutínio, atenção dividida, né? É bem mental somático mesmo. Bom, também lucidez, né? Lucidez é um atributo do mental soma, né? Um dos principais, se não o principal. Então vamos aqui às perguntas, né? Aqui uma pergunta de Portugal, ela está perguntando o seguinte, uma moça. Fatologia, página 3160, 4ª linha. Vocês poderiam desenvolver sobre a inspeção hermenêutica por vários flancos e depois fazer um cotejo com a interação mental-somatologia, autodiscernimentologia na interaciologia, 2ª linha.
É na fatologia, a quarta linha, a inspeção hermenêutica por vários flancos. E depois fazer um cotejo com a interação mental-somatologia, autodiscernimentologia. Eu acho que a hermenêutica, lembrando, né, que é aquela ciência que estuda o conteúdo, né, do fenômeno, né, a interpretação, né? E eu acho que deixa eu pegar aqui, hermenêutica, é na quarta, né? A quarta linha da fatologia. Aqui, a inspeção hermenêutica por vários flancos, né? Eu entendi planos. Eu acho que deve ser isso, né? Você está aqui na dimensão, apesar de ser fatologia, né? Você vai fazer sempre uma interpretação da condição do fato em vários níveis, né? Tem a ver até, acho que com aquele verbete que ele que ele apresentou aqui, que é aquele do para-ângulo. Que você vê aquilo nas nuances, né? Naquilo que tem ao redor. Eu acho que tem a ver com essa condição de você não olhar um fato só com um prisma, né? Ele até fala de questão de prisma aí, né? Então, você olhar o fato observando todas as possibilidades antes de você chegar numa conclusão. Porque acho que a nossa tendência, né, a minha pessoal também, é de logo você ver um fato e você já tira uma conclusão imediata, sem fazer análise, né, e fazer essa repercutibilidade aí. E qual que era o outro que ele falou? Não, acho que é bem isso, né, que a inspeção, hermenêutica e interpretação, é você não interpretar logo na primeira, né, você vê várias abordagens, vários aspectos, ele fala aqui, né, focagem multicentralizada, multifocagem, né, acho que completa, né, essa questão da hermenêutica por vários flancos. Acho que eu vejo que é bem isso, é você não ter uma interpretação única, né? Única, de uma visão só, né? A outra, ela fala para fazer um cotejo com a mental-somatologia, autodiscernimentologia, com a interação mental-somatologia, autodiscernimentologia na interaciologia, segunda linha. Eu acho que tem a ver com os atributos, né? A consciência que está utilizando os atributos conscienciais para fazer essa conexão e ver o que está acontecendo, né? Fazer essa interpretação utilizando tudo que ela tem de atributos, a lucidez, o juízo crítico, a memória. Eu acho que é aquele cotejo, né, dos seus atributos com o fato e você vai fazer a interpretação. Eu acho que pode ser feita essa análise aí, né? E você falou do diorama, né? O diorama, eu estava procurando uma definição mais específica, mas em síntese a tradução é o nível máximo de realidade de uma apresentação artística, de uma maquete, enfim, de qualquer tipo de apresentação que aproxime, vai na linha do que a Sandra falou, o mais realista possível, né? E aí tem a ver com essa consciência poliédrica, isso inclusive que ele coloca aqui na parafatologia, na terceira linha. Ele coloca a consciência poliédrica, o autodescortínio evolutivo, a superconsciência, o acúmulo da engenhosidade. Então, são detalhes, né, que procuram trazer essa hiperlucidez parapsíquica que ele colocou na linha de cima também, vendo esses flancos, essas sutilezas. Isso me fez remeter à questão da prova da imagística. Perfeito. Não é? Perfeito. Que você pega aquele Exatamente. objeto e faz toda a possibilidade que você tem de observação, com todas as suas nuances. Então, você vai ter chegado a 200 itens ali, 200 né? 200 Eu acho itens. que, na prática, a prova da imagística faz, acho que a gente chegar nesse padrão, né, vamos dizer assim, disso que ele está querendo passar aqui para a gente, né? Que vai desenvolver, acho que isso daí, né? A partir da prova, que eu estou lembrando que eu fiz várias vezes e toda vez eu saía com essa expansão em relação a esse nível de percepção de tudo, né? Porque você começa a olhar as coisas a partir dessa prova da imagística, que você tem que relacionar 200 itens de um único objeto, você começa a olhar tudo, nossa, eu posso pensar sobre qualquer objeto muito mais e com mais profundidade do que eu estou vendo hoje, né? Acho que é isso. Essa percussiência, né? Ontem foi falado da prova de magística aqui na tertúlia, né? Que justamente da técnica, a paratécnica, que foi uma técnica, né, sugerida pelo Serenão, exatamente. Você citou aqui a consciência poliédrica, né? Tem até lá na remissiologia. Mas parece que a consciência poliédrica vamos dizer, é uma característica de todas as consciências, né? Que é essa questão dela ser multifacetada.
Mas aqui a consciência calidoscópica me parece que já é um nível evolutivo, né? Que ele está colocando que é um máximo de lucidez. Vamos dizer que ele até coloca aqui que é do evoluciólogo para frente, né? Então, assim, me parece que a diferença, não sei, estou pensando aqui, que você citou da consciência poliédrica, né? Que a consciência poliédrica é uma característica de todas as consciências, né? E aqui a consciência calidoscópica já me parece que é uma coisa, assim, tipo um estágio de lucidez avançado, pelo que eu entendi. Mas nessa linha, vamos refletir um pouquinho mais. Nessa linha da consciência poliédrica, quando eu utilizo todos os meus atributos, trafores, e aplico, direciono esses atributos para aquilo que o André falou no início, a união do mental soma e do parapsiquismo, em termos de percepção, aí a gente poderia começar a pensar em alguma gradação de caleidoscopia, talvez. Foi isso que eu pensei também, quando a consciência consegue desenvolver mais seus atributos, né, seus trafores, então mais ela tem condição de ser uma consciência caleidoscópica, né? Então ela, além de ser uma consciência poliédrica, ter desenvolvido esse poliédrico, né, esses atributos mentais somáticos, parapsíquicos, nesse sentido. Acho que foi isso que eu entendi também. Rosa, esse verbete é para você. Não, um dia vai ser mesmo. Porque, olha só, na frase enfática, mais ou menos, ele diz isso que você está dizendo. Ele diz assim, a condição da consciência caleidoscópica é o pináculo da parapercussiência cosmoética de todo o princípio consciencial a partir do nível evolutivo do evoluciólogo ou evolucióloga. Então, essa condição aqui não, é exatamente aquilo que você explicou há pouco. A diferença entre consciência poliédrica, que é da natureza da consciência, ter várias facetas, né? E essa daqui, que é um estado, uma conquista mais abrangente, que cada um vai fazer. Eu fiquei pensando assim, é colocar em prática todas as faces do poliedro, entendeu? Quanto mais você põe em prática, desenvolve as faces que tem esse poliedro, que é da nossa natureza, mais a gente vai se aproximando dessa condição calidoscópica aqui. Eu acho que é bem isso, porque quando eu li a exemplologia, né, na exemplologia ele fala do evoluciólogo, serenão e consciex livre. Eu falei, ixi, esse verbete vai ser difícil. Aí, mas depois na questionologia ele traz para a gente aqui, né? Ele pergunta, você admite vivenciar tal estado mesmo agora, proximamente? Quer dizer, algumas coisas, né? Para ele escrever esse verbete, ele não vai escrever um verbete só para evoluciólogo, né? Ele deve ter escrito, provavelmente, né, ajudando a gente. Fala. A gente pensou aqui também, estamos conversando com a Sandra e com a Esther antes de começar a tertúlia, na questão do extrapolacionismo, justamente em cima disso que você acabou de falar. Que o professor Valdo traz aqui na parafatologia, a quarta linha, a identificação do extrapolacionismo parapsíquico. Então, será que não pode haver, né, um extrapolacionismo? E a gente ter alguma vivência da consciência calidoscópica, que é o que ele pergunta também, né, na questionologia. Você admite vivenciar tal estado mesmo agora, proximamente, ou em futuro mais remoto? Não, com certeza. E na definição também, né, ele fala da personalidade ao vivenciar vertiginoso pináculo ou nível de lucidez. A impressão que dá é que a pessoa teve um vislumbre, pode ser que ela viva naquele pináculo, né? Mas ela teve um vislumbre e pode ser uma extrapolação, né? Eu acho que é isso. Acho que é isso mesmo. A mim. Oi. Então, eu estava pensando assim, se ele estivesse aqui, eu perguntaria a questão da sincronicidade e parasincronicidade, mas no verbete ele não cita, né? E ele falava muito dessa questão, dessa percepção que amplia bastante a nossa cosmovisão quando a gente entra nesse corredor de sincronicidade e parasincronicidade. Então, eu fiquei avaliando para nós aqui, né, hoje, enquanto consim, ficar essa atenção que a gente pode desenvolvendo aos poucos, que é a questão que eu procuro assim observar, que daí aumenta a tua visão no dia a dia. Quando tu vê os fatos, né, que estão acontecendo, os parafatos, que nada mais é para mim na minha visão, que é uma junção da sincronicidade para a sincronicidade, embora ele não cite no verbete, né? Mas ele fala da atenção dividida aqui. Eu vi que ele fala da atenção dividida, que acho que tem a ver com essa parasincronicidade. A gente estava até discutindo nesse domingo, que eu participo da dinâmica da pangrafia,
E aí a gente estava discutindo no grupo que eu tive uma experiência de estar escrevendo, e aí me veio a inspiração de deixar um bloco de folhas ao lado, né? Então eu estava escrevendo no computador, e a ideia veio assim, não, deixa um bloco de folha ao lado. Aí eu deixei, que foi justamente o que aconteceu para trabalhar com a atenção dividida e aquele lateropensene. Então você está escrevendo uma coisa aqui, mas você acessa alguma informação pelo seu parapsiquismo, pelas energias, o que está ali, e aí você não desperdiça, né, aquela informação. Você anota as ideias principais, anota lá uma em cada folha, né, para não ficar misturado. Vai anotando ali, depois você vai ver que vai ter conexão com o que aconteceu ontem, o que vai acontecer amanhã, com as pessoas que estavam ali. Quer dizer, tem um monte de conexões que a gente não está enxergando e está acontecendo, né? E aí você fica aberto. Por isso que eu vi que chamou atenção também aqui a questão do abertismo consciencial. Ele também fala várias vezes, né? Porque senão a pessoa, como que ela vai ter essa atenção dividida se ela não tem um abertismo, né? Então ela fica só focada, né, naquela questão, né? É só uma coisa, Terezinha, ele não fala diretamente de sincronicidade, mas ali na binomiologia, na página 3162, a primeira linha, ele fala o binômio inspiração serendipitosa, transpiração pesquisística, né? Ele cita a serendipitia, né? Que tem a ver, né, com sincronicidade, mas ele não fala assim diretamente, mas tem a ver, né? Essa questão da inspiração serendipitosa. Mas vamos lá então, agora a pergunta de Conceição dos Ouros é da Marilux, como sempre, né? Não pode deixar de ser. Então ela está perguntando aqui na Parafatologia, página 3161, quarta linha, de baixo para cima. Vocês poderiam aprofundar a respeito da frequência modulada das captações extrafísicas ou parapsíquicas? Parafatologia, quarta linha de baixo para cima. A frequência, ele ainda pôs em itálico, hein? A frequência modulada das captações extrafísicas ou parapsíquicas. O detalhismo de captações, seguindo na linha do que a Sandra falou da prova da imagística, vamos imaginar assim, a gente saindo fresquinha agora da prova da imagística, né? É um nível de percepção diferente, bem mais amplo, bem mais ampliado. E a gente, com esse nível de detalhismo fresco, a gente conseguiria perceber os flancos, os detalhes, né? Essa modulação das captações extrafísicas e parapsíquicas. Então, a gente conseguiria perceber mais os detalhes extrafísicos quando nós estivéssemos até fora do corpo ou em proximidade, com esse nível de expansão. Não sei o que os colegas acham. Só a frequência modulada, né, é para diferenciar das ondas hertzianas normais do rádio, né, que é mais grosseira. E a frequência modulada é a frequência, a sintonia fina, que chamam, e mais clara. Então, é um patamar maior do que a simples onda do rádio, né? Eu acho que essa aí é uma ideia, né? Que ele está dizendo da captação das captações extrafísicas e parapsíquicas, é uma frequência, vamos dizer, eu acho também que ele talvez é no nível metafórico isso aqui. É metafórico, é metafórico, está em itálico porque é metáfora. Eu entendi assim, para você ter acesso a determinadas informações extrafísicas, você tem que ter ressonância com aquilo, né? Tem que entrar em frequência mental somática energética com aquela informação ali, para você conseguir captar essas informações extrafísicas, né? Aí já é uma... mas é a frequência, essa frequência modulada é um vocábulo, é uma expressão técnica, né? Analogia, que se usa uma frequência mental, né? Uma frequência evolutiva com aquilo ali, né? Com aquela mas ideia, eu penso, né? Também que tem. Tem que ter uma ressonância com aquela ideia mental somática, né? Pelo rapport, pela afinidade, né? eu acho que é uma ideia, acho que é essa, né? De você captar as frequências mais sutis, né? Não é, frequência já não é um termo adequado, porque é uma analogia, como você falou, uma metáfora, porque as energias, o extrafísico, o parapsiquismo não é só uma frequência, senão a gente já teria captado... Isso é uma infinidade, onde tem esse dentro tem uma infinidade de dimensões, cada dimensão, se a gente quiser chamar, é uma frequência, né? Mas acho que a gente está além das frequências, porque se fosse só frequência da física, estava tudo muito fácil, né?
É uma energia que transcende essa questão da frequência. Agora, o que eu acho interessante é a gente modular isso, né? Isso. Essa que eu acho que é a questão da lucidez, né? Você é capaz de modular essa frequência para captar... E uma coisa que o Arcádio falou também é bem importante, que ele falou que é de alto nível, né? Então, assim, falou em captação extrafísica parapsíquica, seja lá o que significa frequência modulada consciencial, mas você tem que estar no estado bem sutil, bem avançado. Quanto mais você tiver assim, mais o fenômeno é avançado. Eu acho que o que ele falou contribui com a condição, né? E como sempre, né, trazendo para o nosso caso, aí a gente pergunta, né, qual que é o nível da nossa frequência modulada de captação? Agora, eu acho que o item seguinte que é mais complexo, né? Eu acho que esclarece as 3 centrais extrafísicas acessadas ao mesmo tempo pela consciência lúcida, né? Você vai ter que entrar em contato, né? Frequência ou ressonância com as 3 centrais ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo. Bem complexo, né? Isso aí. Eu ia falar justamente isso que me chamou a atenção também, a frase que vem em seguida, que são as 3 centrais extrafísicas acessadas ao mesmo tempo. Então, a gente vê aí o alto nível, como você comentou, né, Amin, de às vezes é tão difícil você conseguir acessar e tirar as 3 ao mesmo tempo. Uma, para nós, já é um tipo de extrapolacionismo, né? Você acessar a central extrafísica da verdade já é uma, eu acho, né? Para mim já é uma grande coisa. Agora, acessar as 3 simultaneamente, eu acho que aí é um... Oi? Sim, deve ser. A definição é para cima de evoluciólogo. Não, no nosso caso, como a Adriane falou, se a gente captar uma, já está ótimo, né? Tudo bem? Mais alguém queria comentar? Só um detalhe que eu não tinha visto, que não tinha prestado atenção, na página 3161, na 6ª linha, ele fala da pangrafia prática, né? E acho que tem a ver com o que a gente está... Às vezes a gente falava assim, não, pangrafia não é para mim, né? Era uma coisa sempre muito distante. E hoje a gente já está vendo que é possível estudar e tentar colocar em prática, quer dizer, isso também é uma forma da gente também desmistificar, né, até esse termo aqui que a gente está falando, não, isso aqui não é para mim. Mas às vezes em algum nível, alguma atividade que a gente possa fazer vai ajudar a desenvolver, né, a própria, por exemplo, clarividência viajoura. Clarividência viajoura é uma coisa mais palpável para o nosso nível, né? Então a gente vê que tem algumas coisas ali que a gente pode já estar colocando em prática. Não, com certeza, né? Senão a gente não teria escrito esse verbete. Agora, pelo que assim eu aprendi, né, com ele do conforto da enciclopédia, esses itens eles têm uma sequência. Aí eu estou achando interessante porque vem assim, omni clarividência, já faz parte da pangrafia prática que a Sandra levantou a questão. A pangrafia prática, eu acho que é um nível, né, de frequência modulada nas captações extrafísicas e parapsíquicas que abrange vários fenômenos. E aí é meio coroado aí pelo acesso às 3 centrais extrafísicas ao mesmo tempo, né? E aí continua. Aí vem a autoconscientização multidimensional. E aí o resto eu não... Cidade da paracognição, aí eu acho que foi para encerrar a parafatologia. Mas eu comentei no começo, não sei se você percebeu que ele colocou holobiografologia, que é uma especialidade. Uma especialidade, né? Ele colocou para encerrar aqui. Não podia fazer isso. E lá na fatologia a mesma coisa, ele encerrou com holominemologia. Isso. Mas eu achei interessante essa sequência aí, sabe? Dá uma noção para a gente, assim. Você vê que ele começa com o extrapolacionismo, depois Cipriene, clarividência viajoura, que você comentou, que parece um fenômeno simples, né? E depois aí vai crescendo, cosmovisiologia, omniclarividência, parece realmente que está meio interligado. Oi? Na parafatologia. Agora, continuando aqui com a Marilux, ela pede para comentar os itens da enumerologia. O foro íntimo, o tribunal da consciência, a consciência autocrítica, o monólogo interior, a certeza moral, a filosofia da identidade e o senso de responsabilidade.
Todo mundo pensando na numerologia. Olha lá, Rosa. Você que é especialista em numerologia. Parece que ele está sempre chamando atenção, né, para a questão intraconsciencial, né? Eu também vi que distinguiu um pouco, parece que é diferente do verbete, mas eu acho que a questão do caleidoscópico, né, passa pelo prisma pessoal, né, da interior da consciência, que tem a ver com a numerologia, né? Que é a questão íntima da pessoa, né? O foro íntimo, o tribunal da consciência. Então, esse prisma, assim, essa avaliação, passa, de qualquer forma, pela intraconsciencialidade, né? Não só para percepções, né? Mas sim pela intraconsciencialidade da consciência, né? Que são aspectos que ele... A autocrítica, né? O monólogo interior, a moral. Então, acho que o prisma passa também pela... Entra, né? Para percepções, passa pela essa avaliação da consciência, né? Íntima, de foro íntimo, para depois ter um retorno para o cosmos. Né? É bem isso. São as facetas intraconscienciais. Né? Tá perfeito, né, André? Porque ele fecha também com um senso de responsabilidade, né? Tá bem perfeito o senso de responsabilidade no final da numerologia, né? Depois a filosofia da identidade também. Nesse aspecto, o que eu fiz, né? Eu penso que se você colocar tudo isso, né, como que o André falou, a questão do parapsiquismo, e eu vou puxar, né, para o meu lado, a sinalética, que é assim, se você perceber que existe uma instantaneidade, né, dentro de tudo que você faz e você pensa, isso daqui fica muito mais nítido para você. Esse foro íntimo, o tribunal da consciência, é diário, 24 horas por dia. Que cada pensene que você tem, aquilo tem uma repercutibilidade imediata na sua psicosfera. Você pode estar muito bem no segundo seguinte você não está mais, porque você mudou a sua frequência, que é aí que deve ter relação com a modulagem, né? Se você está numa modulagem ortopensênica, né, aí você consegue manter ali o seu nível de lucidez mais acima. Por isso que eu acho que esse senso de responsabilidade, autocrítica e monólogo interior, quer dizer, tudo isso daqui, na verdade, tem que ter o componente do parapsiquismo, das suas parapercepções, da sua sinalética. Que aí você vai ver, aquilo vai ter uma repercussão imediata, né? Uma ação e uma reação na sua psicosfera, né? Eu acho que é por aí. Quando ele estalava os dedos, falava um segundo. Exatamente. Nesse segundo, esse que você falou, no segundo muda toda a pensanidade, basta a pessoa... Né? Então, a gente tem, assim, na verdade, eu penso assim que pode ser que a gente pode ter extrapolacionismos, né? Mas para fixar no nível evolutivo desse aqui, a consciência já tem que fazer isso sem fazer a careta, né? Que ele falava assim, né? Então, você está ali... Não precisa ficar 24 horas ficar pensando sobre o que você vai pensar. Você já tem aquele pensamento, né? Aquilo já se tornou um padrão, né? A sua frequência já está naquele nível superior, né? Agora, no nosso nível, a gente tem que estar o tempo todo modulando. Acho que é isso, né? A definição é convergente com isso que você está falando, né? Porque assim, o termo genérico aqui é a condição intraconsciencial, então é dentro da pessoa. E aí fala aí, do nível evolutivo avançado, né, tanto na dimensão intrafísica quanto na extrafísica. E aí eu acho que esses 7 itens aí vai fazer parte da natureza, vai correr no sangue da pessoa, né? Já é da natureza da pessoa. Eu via outros itens também, quando estavam falando da frequência modulada, né, para poder ampliar o conceito que o professor queria colocar. Na fatologia, estava lendo os itens da antepenúltima linha, né, da fatologia. A consciência como lupa multifocal, o raciocínio polifásico. Depois, na parafatologia, a heterogeneidade dos focos de atenção. Eu ficava pensando, sabe que lembrava sobre o que o professor coloca no DAC, sobre a trirrecepção, lembra? Sim. Que tem tudo, o foco dele para poder captar, por exemplo, o professor Valdo, os níveis da consciência que estavam em dimensões diferentes, né? Ele comentou, e eram níveis altos, não eram
era mais bem da meia para cima, né? Então, tudo isso vai, como a gente compreendendo que poderia ele estar explicitando com frequência modulada, não? O nível alto, né? Que a gente pode compreender. Eu pensava também o tema de frequência modulada enquanto ter mais amplitude, né, de onda. Porque, digamos que uma da explicitação do que é frequência modulada, não amplitude de onda. Então, eu penso que essa profundeza, né, de estar podendo, com o tema do parapsiquismo, logicamente, a paraperceptibilidade, né, o nível alto de paraperceptibilidade, para poder ir vindo, que essa frequência vá se adaptando continuamente de acordo ao padrão holopensênico que ele está conseguindo captar, né? Acho que é isso mesmo. Agora, aqui voltando aqui em numerologia, só me chamou a atenção aqui a filosofia da identidade. O que vocês entendem por essa filosofia? A penúltima enumeração lá. Ele vem falando aqui a consciência autocrítica, o monólogo interior, que é sempre um foro íntimo, tal, a certeza moral. E aí ele fala filosofia da identidade. Se nós pensarmos na filosofia em termos de sabedoria, em termos de pano de fundo, eu fiquei pensando aqui que seria o pano de fundo da manifestação da tua identidade. Então, talvez a nível até de pilares que sustentam a própria identidade, né, o próprio temperamento. Seria o pano de fundo que a gente utiliza, até aprofundando um pouco mais na linha dos princípios, valores, o que realmente é significativo, o que é sábio, o que é sabido pela consciência e como ela demonstra isso, né, em termos de ação e comportamento. Tudo bem? Então vamos passar aqui para uma pergunta de Foz do Iguaçu mesmo. Efeitologia, página 3161, final da penúltima linha. Poderiam ampliar o efeito da vida humana dedicada à intelectualidade assistencial? Efeitologia, final da penúltima linha. Aliás, é o último efeito, né? O efeito da vida humana dedicada à intelectualidade assistencial. O que me vem, assim, quando eu penso sobre isso, é que é uma viragem, né, da consciência. Que se ela não foi ainda, assim, não teve outras vidas, completismos nessa área, né, da intelectualidade, do mental somaticidade, ela dedicar uma vida inteira aqui nessa intelectualidade assistencial, eu acho que é uma espécie de, é a vida crítica, né, e é uma viragem, me remete à questão de você fazer uma... Aqui, os efeitos potencializadores da consciência crítica, mas não está falando da vida crítica, mas é que eu pensei sobre isso, né? O efeito da vida humana dedicada à intelectualidade assistencial, acho que vai ser justamente daqui marcas para as próximas vidas, né? Aquele negócio da cápsula do tempo, de você ter realmente registrado, porque a vida intelectual não é só pensênica, né? Ela é verbaciológica, né? Então você fazer, você escrever e você publicar. Então eu acho que nesse nível o efeito disso vai ser para as próximas e próximas vidas, né? Uma coisa que começa agora ou que já vem num crescendo, né? Em outras vidas, mas que esse ponto nosso aqui hoje, esse ácume, né? Que a gente tem de possibilidades, com todas as ferramentas e técnicas que a gente tem hoje, uma abundância, na verdade, né? De informações e de possibilidades que a gente pode utilizar, né, para fazer assistência a partir dessa intelectualidade. Isso que me remete, né, a questão da cápsula do tempo. Eu, na verdade, interpretei como uma consequência, né, que a consciência se torna calidoscópica quando vai melhorando, né, o gabarito de assistencialidade dela vai cada vez mais sendo aprimorado. Então, a consequência, eu entendi assim, gostaria
Eu também entendi assim, se você se dedica a sua vida, né, a uma assistência intelectual, né, você, na medida do possível, você vai ampliando o seu calidoscópio, né, a sua lucidez, sua capacidade de percepção e análise dos fatos, né. Eu entendi assim também, eu entendi que essa intelectualidade é aprimoramento da assistencialidade, tornar a assistencialidade mais técnica, mais tarística, sair daquele... a hora que você vai saindo, você vai aprimorando, saindo, né? E melhorando, da compra, atalhos, e vai melhorando essa condição, aí você vai se aproximando da consciência calidoscópica. Foi isso que eu entendi. Esse intelectual, para mim, é de aprimoramento, de entendimento. É a influência que isso tem na cognição da pessoa. Para mim, agora, eu concordo com a Sandra que pode ser o estudo e a escrita, né? A intelectualidade está envolvida com o estudo. Eu acho que nada exclui nada. Eu acho que é o estudo, o aperfeiçoamento. A primeira coisa que veio para mim é a aquisição de técnica da assistencialidade cada vez mais evolutivas, né? Eu tinha destacado essa última frase justamente até como um exemplo de um verbete, se é que já não existe, né? Assistencialidade, intelectualidade assistencial. Eu me lembrei que podia ser um verbete, embora um próximo verbete meu é assistência bibliográfica. Está perto, né? Então, é perto. Tem a ver, né? O efeito da vida humana pode ser mudança de patamar, reciclagem e benefícios que essa assistência intelectual pode trazer à consciência. Eu acho que tem a ver também com o que a Sandra falou, pode ter um efeito multiexistencial também, porque é o efeito da vida humana dedicada. Né? Ele pode ter também um efeito multiexistencial, do autorrevezamento, toda essa questão. Né? São vários efeitos, né, que pode ter essa vida humana dedicada à intelectualidade. E bem que ele chama atenção, intelectualidade assistencial, né? Não é qualquer intelectualidade. Então agora vamos às perguntas de São Paulo. Pensenologia, página 3160, segunda linha. O que caracteriza a polipensenização? Os colegas podem ajudar, mas o que eu entendo por poli são múltiplos, vários, né? Então, é uma pensenização estruturada, baseada e analisando vários flancos, vários vieses, várias áreas, vários níveis de percepção e partindo sempre de uma... Eu não consigo imaginar hoje em dia uma pensenização sem ter por detrás um processo de reflexão. Então, já a base da pensenização polifásica, ela pressupõe um nível aí de reflexão, né, desse raciocínio polifásico. Eu acho que vem com, nessa sequência veio lateropensenes, lateropensenidade, depois polipensenização. Perfeito. Eu acho que é uma sequência mesmo, que nem a Rosa está fazendo a gente pensar, né? que você justamente, você começa a ter atenção dividida, aí você começa a ver que ao mesmo tempo, concomitantemente, você está pensenizando em várias esferas, né? E aquilo pode acontecer e você pode registrar, é rápido demais, por isso que eu acho que vem a questão do taquipsiquismo, né? Para você registrar isso rapidamente, olha lá Aí, Sandra, aí vai para a cosmopensenidade. Isso, aí vai para a cosmopensenidade. Está escrito aqui depois lá. Acho que é isso. Né? Perfeito. E vai na linha do que você falou há pouco tempo, de estar no computador escrevendo e estar redigindo uma ideia em cada folha também, ao mesmo tempo, né? Fazendo essa troca. Eu acho que uma outra visão é você fazer a correlação com o abertismo autopensênico que está antes, né? Quer dizer, o contrário da polipensenização seria a monopensenização, quer dizer, a pessoa que, vamos dizer, pensa de uma maneira mais bitolada, não tem abertismo, né? E a polipensenização estaria relacionada com o abertismo autopensênico que ele coloca um pouco antes. Fábio? Eu estava pensando aqui, porque o calidoscópio, conforme você vira, ele apresenta uma configuração diferente. E ele, aparentemente ele é uma coisa caótica, né, aleatória. Mas eu vejo que essa lucidez, ela permite você ordenar o caos diante dos acontecimentos também.
Então, conforme você vai vendo várias configurações, a consciência mais avançada, ela consegue organizar essas configurações aparentemente caóticas que estão por aí, né, acontecendo. É uma outra visão. Agora, aqui na parafatologia, terceira linha, ele está perguntando qual a relação da consciência poliédrica com o tema do verbete, a gente já falou, né? Então, eu vou pular aqui. Sinergismologia, página 3161, primeira linha. Vocês poderiam ampliar o sinergismo? Vasta dicionarização cerebral, taquipsiquismo, fluência comunicativa? Comunicativa é com a Adriane. A mim, engraçado, eu até tinha grifado esse sinergismo aqui, porque me chamou a atenção. Então, eu penso assim, ó, quanto mais a gente investe nessa questão aí da intelectualidade, da leitura, de você tentar melhorar aí o seu dicionário cerebral, você pode adquirir, né, e fazer um sinergismo, uma potencialização com a questão do taquipsiquismo, que é essa questão de você pensar mais rápido, de você ter uma fluidez maior, e isso vai te gerar também essa fluência comunicativa. Então, por exemplo, se a gente for pensar, uma pessoa que tem um vocabulário muito pobre, ela fica bem mais difícil para poder se comunicar, né? Então, quanto mais você tem aí cerebralizado, vamos dizer assim, né, o seu dicionário, você tem uma gama maior, você vai ter um banco de dados maior em que você vai poder, na hora que necessário, né, na hora de você poder se comunicar, você vai ter essa fluência, você vai ter essa rapidez maior, porque você tem investido, você investiu, você tem grande o seu dicionário cerebral. E também captar ideias, né? Pensando nisso também que você está falando, captar ideias de diferentes tipos de holopensenes, né? Qualidade de outros de holopensenes. Quanto maior a capacidade cerebral dela, mais facilidade ela tem de, até com parapsiquismo, né? Porque, por isso que ele fala do taquipsiquismo, né? Que um raciocínio ao contrário, né? Uma pessoa com pouco dicionário cerebral, ela tem a tendência de ser bradipsíquica. Você faz uma pergunta para ela, daqui 2 horas ela responde. Né? Isso, a fluência comunicativa dela está abaixo de 0 quase. Exagerei, né? Então, mas é bem isso que você falou, né? Quer dizer, o taquipsiquismo também tem a ver com o dicionário cerebral, né? E eu lembrei agora também do trinômio, comunicabilidade, intelectualidade e parapsiquismo, que é o que a Cristina falou, né? Se você tem o parapsiquismo, você vai poder fazer a captação maior das ideias. Pela intelectualidade também, você vai melhorando o seu dicionário cerebral e com isso vai tendo a fluência comunicativa maior. Tem um ponto interessante no que ela trouxe, que é você conseguir captar a essência do holopensene. Então, você adentrou no ambiente, na hora você consegue captar a essência do que está acontecendo ali. Isso é muito interessante, isso precisa de dicionário cerebral e paracerebral. Olha só, na pensenologia, termina com taquipensene, né? Lembra que a gente estava falando daquela sequência aqui? Começa com abertismo autopensênico, extrapolação pensênica, láteropensene, polipensenização, depois vai para a cosmopensenidade, a holominemopensenidade, mexe com a memória, né? Chega no taquipensene. Aí, quando eu vi isso daqui, o que eu pensei, né? Sinergismo. Se uma pessoa conjugar uma vasta dicionarização cerebral com um taquipsiquismo e com uma fluência comunicativa, o sinergismo desses 3 elementos vão possibilitar a consciência ser calidoscópica. Entendeu? Então, uma consciência calidoscópica, ela faz o sinergismo desses 3 atributos aqui. Uma vasta dicionarização cerebral, um taquipsiquismo, porque pode ter também uma pessoa com muito dicionário cerebral e normo-psíquico, entendeu? Então, o taquipsiquismo é uma coisa independente da vasta e, ao mesmo tempo, não é. Faz um sinergismo, tá? E a fluência comunicativa também. O que é a fluência comunicativa? Foi o que ele falou da organização do caos. Então, pode ser que você tenha taquipsiquismo, mas seja totalmente como é que você fala? Confusa, né?
Entendeu? Então, se você tem uma fluência comunicativa, se você ordena o caos do que você capta pelo taquipsiquismo, se você tem essas 3 condições, aquilo ali vai gerar a condição da consciência calidoscópica. Aí eu pensei nessa possibilidade também. Eu pensava na manifestação também do paracérebro, né? E aqui estava procurando, porque estava vindo onde o professor coloca, em efeitologia, na segunda linha, ele coloca o efeito dos dicionários paracerebrais do amparador na comunicação com os amparandos. Mas aí, além dos dicionários paracerebrais, né, do amparador, a consciência tem que ter, né, como ela poder captar, né? Aí está a importância dos dicionários cerebrais. E também da holonemônica, que aí coloca os holonemopensenes, para poder estabelecer a comunicação, né? De tal ponto que possa ser captada a mensagem e a consciência poder interpretar e transmitir. Eu acho que essa comunicação tudo um aí processo, de paracérebro a paracérebro, né, bem isso que você falou, né? Comunicação de dicionário paracerebral para dicionário cerebral, do amparador para o nosso. Né? Tem que passar, né, por essas... Eu lembrei da questão dos idiomas, né? Os idiomas é um exemplo bem pequeno, mas é como se nós traduzíssemos vários sinais, várias sinaléticas. Tem a questão do idioma, naturalmente, você fala outros idiomas, você consegue também passar ideias para outros grupos, mas além disso, tem a transdução, né? A tradução das ideias parapsíquicas que a gente recebe e essa fluidez que a Rosa estava falando. E também acho que tem a relação com o primeiro efeito ali do efeitologia, os efeitos do taquipsiquismo no acesso lexical rápido e exato no momento da comunicação oral, que eu acho que tem bastante relação com esse sinergismo aí que foi perguntado, né? Dentro disso que a Sandra acabou de falar e o que a Fafá também falou, na questão dos idiomas, quando a gente aprende idioma, né, que até os professores falam, para você pensar no idioma, né, não é isso? Porque se você for pensar no seu idioma e traduzir para o outro idioma, não vai ter justamente essa fluidez, né, essa rapidez no exato momento da comunicação, não dá tempo de ser, aí fica aquela conversa toda lacunada, né? Acho que é bem isso mesmo. Agora, ele pergunta aqui, em trinomiologia, página 3162, primeira linha. Vocês poderiam detalhar o trinômio bradipsiquismo, normopsiquismo e taquipsiquismo? Meio que a gente já falou, mas... Trinômio, primeira linha. Agora, né? Justamente na diferença entre o aspecto bradipsíquico, o aspecto normopsíquico e o taquipsíquico, né? Um é mais lento, o outro é mediano e o outro é mais acelerado, de acordo com a captação, interação, intenção de comunicar e o que a pessoa percebe. Cada um tem uma forma de comunicar de acordo com o seu perfil. E ela naturalmente vai cair, né, dentre esses 3 processos. Ou é um pouco mais lento, ou é mediano, ou é um pouco mais acelerado. Né? Eu entendo isso. Nesse aspecto eu achei interessante uma experiência que a gente está tendo agora, que tem a rádio da RCI. Não sei se alguém já teve experiência de ir lá fazer ser entrevistado, né? Fazer a entrevista. E ali a gente percebe que tem que ter um jogo de cintura, assim, tem que ter um treino, né? De ter um pouquinho mais de taquipsiquismo para manter o campo, né? A impressão que dá é que se você fica muito lento, aquilo tudo desmancha, né? Aquilo tudo é aquela coisa toda que está mantendo ali a conexão sua com as pessoas que estão ligadas naquela frequência e os amparadores e tal. Se a pessoa é muito lenta, a impressão que defasou, né? O negócio não... Na RCI, na rádio, a Rádio RCI, que é o programa das entrevistas que a professora Malu Balona está fazendo semanalmente no sábado de manhã, né, das 11h30 ao 12h30. E assim, é bem interessante participar lá, ter essa experiência, né? Vai lá, apresenta um tema de pesquisa, né? E aí você vai sentir ali na hora essa dinâmica, né, do processo.
Você falou isso, eu pensei na apresentação do verbete também, Sandra. Também. Não é? A gente senta É que aqui a gente tem um tempo longo, né? A gente tem uma hora, quase 2 horas. É. Ali não. Ali você tem um tempo menor e você tem que dar o recado e você tem que fazer, assim, ter um nível de prioridade, né? De percepção da prioridade e conexão com tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo, né? É um pouquinho mais hard do que está aqui. Ok? Agora, paradoxologia, na página 3162, primeira linha. Poderiam expandir o paradoxo da aceleração laboral serena? Aceleração laboral serena. Fiquei imaginando aqui como é que é acelerar um trabalho lento, né? Então, é um paradoxo. Não, mas não aumenta a questão. A aceleração, você aumentar a sua produção, mas você se manter sereno, você se manter tranquilo. Né? Sereno é tranquilo. Você se manter tranquilo, sem ansiedade. Né? É a questão íntima, né? Você trabalhar, aumentar a produtividade e se manter intimamente tranquilo. Né? Eu acho que é bem o caso dele, né? O professor Valdo. Ele estava sempre, vamos dizer, o trabalho dele era sempre acelerado, ele estava sempre produzindo, sempre, né, intelectualmente, fazendo tertúlia, mini tertúlia, e ele falava que estava sempre tranquilo. E não imagino hoje no extrafísico o que deve estar fazendo, o que não deve estar fazendo. Eu acho que isso aí também tem a ver com a sinergia. Olhando a gente aqui, comentando o verbete dele. Eu acho que também tem a ver com a sinergismologia, que é lá do sinergismo, automotivação evolutiva, autodisciplina perseverante. Para uma pessoa também, ela está num moto contínuo de produtividade e aceleração, ela tem que estar motivada, né? Então você vê que aí ela está serena, porque ela intimamente está fazendo aquilo que é o mais importante e aquilo causa uma pacificação íntima, né? Um bem-estar. E aquilo a pessoa está super ágil, fazendo tudo muito rápido, mas ela está tranquila, está super tranquila dentro dela, né? Eu acho que por aí. E aí se diferencia, né, o tema da motivação do entusiasmo, porque o outro é bem mais precário em relação à motivação, né? Pode falar, lá atrás. Alô? Oi, ontem a gente estava falando sobre... Está funcionando? Tá, pode falar. Tá funcionando. Ontem a gente estava falando sobre autocognosciologia, né? Hoje a gente está falando sobre uma consciência caleidoscópica. São temas complexos, né? São temas que envolvem diversos aspectos, e esse indivíduo aqui específico, a consciência caleidoscópica, é um indivíduo que vivencia vertiginoso pináculo, nível de lucidez evolutiva avançada. Pelo fato dele ter esse nível evolutivo alto, a primeira coisa que eu fiquei pensando, ele deve ser um serenão, né? Ele é uma pessoa discreta, mas na verdade aqui fala que ele é um comunicólogo, né? Ele se comunica, né? Ele tem uma exposição, né? Na exemplologia ele fala que você vê que ele começa com evoluciólogo, serenão e consex livre. Seria uma pessoa que seja mais acessível, né? Agora o serenão, pelo nível de lucidez alta, às vezes ele é um indivíduo que não tem aceitação daquele discurso evolutivo, porque a média da população não está ainda preparada para receber a informação que ele tem, né? Ou seja, a população na média não vivenciou um vertiginoso pináculo ou nível de lucidez evolutiva avançada, né? E a minha assim, eu tentei formular a pergunta desde o início, sabe? Desde o início eu estou tentando formular essa pergunta de uma maneira funcional. Mas estaríamos diante de um indivíduo que é muito discreto, ou estaríamos diante do indivíduo que opta por ter um exemplarismo, por ter uma comunicologia avançada, né? Esse indivíduo eventualmente pode ser um indivíduo de grande notoriedade dentro da sociedade, ele é um indivíduo que procura divulgar um discurso da lucidez dele, que é uma lucidez que não tem uma aceitação grande na média. Seria mais ou menos essa, porque realmente não ficou muito boa a minha pergunta, mas você conseguiu entender o paradoxo? A gente chegou a comentar isso no começo, né, que esse verbete, ele realmente,
vamos dizer, o exemplo deles são consciências bem avançadas, né? Bem evoluídas, mas a gente pode, no nosso nível, apresentar algumas características esboçantes, iniciais. Então, por isso que às vezes esses verbetes são bem assim, parece que avançados, e são realmente, vamos dizer, baseados, fundamentados em alto nível evolutivo, mas que a gente pode se espelhar neles, para pelo menos ver aonde a gente tem que chegar. E algumas características, que a gente até foi comentado aqui, ó, abertismo consciencial, poliglotismo, generalismo, a gente pode ter em menor proporção. Então, por isso que eu acho que esses verbetes são feitos nessa... Ele é fundamentado num exemplo alto, mas a gente já pode, vamos dizer, buscar rudimentos desses exemplos. Pelo menos foi isso que a gente comentou até no começo, né? A gente discutiu um pouco sobre essa questão de não ser algo muito... Realmente é muito avançado. Mas acho que são as duas coisas, desculpa. Tanto pelo exemplarismo, né, que a gente vai ver da pessoa, e aquilo vai reverberar, às vezes, numa comunex ou num campo energético, e a pessoa, só quem tiver conectado com aquele nível vai perceber, né, como uma comunicação expressiva, né, e nítida, né, que a pessoa esteja fazendo. Acho que são as duas coisas. Não, só para complementar uma coisa que você falou, assim, ó, e que você falou também a mim, não adianta você achar que vai esperar ficar evoluído para conquistar essa condição calidoscópica. Ao contrário, você tem que ir buscando, fazendo aquisição numa vida, na outra, no intermissivo, pequenas aquisições para acumular aquilo, e é esse acúmulo que vai te fazendo chegar numa condição calidoscópica. Então, a gente tem que começar já. O caminho é muito longo. Quanto mais tarde a gente começar, mais longe vai ficar e mais difícil vai ficar. Não sei como a gente vai começar, não sei por onde. Acho que cada um vai começar pela característica da personalidade que tem. Mas a gente tem que começar de algum lugar. Agora, tem uma outra coisa que ele perguntou, não sei se eu entendi bem, é com relação a pessoa ser discreta ou a pessoa se mostrar. A gente tem o conceito do anonimato do serenão, ou seja, que a pessoa, quanto mais evoluída, ela vai ficando cada vez mais discreta. Isso não quer dizer que, em algum momento, ela não tenha que se mostrar, porque eu me lembro uma tertúlia que a gente achava o seguinte, como é anonimato do serenão, que o serenão se escondia. Não é isso. Ele pode estar no meio da gente, é que a gente não atina para o nível evolutivo que ele tem, né? E ele pode nulificar as energias dele para uma pessoa mais certinha não identificar, mas ele está no meio da gente, então a gente tem que ter olho de enxergar. Mas ele é anônimo, porque a gente, no nível que a gente está, a gente não tem cognição para entender ele, mas a gente sente alguma coisa diferente, entendeu? Então, por exemplo, o professor Valdo, a gente não sabe que nível evolutivo que ele tinha, nem que ele tem agora, né? Porque ele dessomou, mas não morreu, né? Então, a gente não sabe. Mas alguma coisa a mais ele mostrava, a gente podia deduzir da experiência, da convivência com ele, do que a gente conseguiu vivenciar aqui. Eu não sei, assim... entendeu? Então, assim, eu acho que é isso que a gente... A pessoa mais evoluída... Ela não precisa se esconder, só que a gente não tem cognição para entender a que nível que ela está. Não é que ela se esconde, é o nosso nível evolutivo que acoberta. Não é que ela se acoberta, o nosso nível evolutivo é que acoberta a percepção dele. Entendeu? Aí fica o anonimato. O serenão ele pode ser, o serenão ele pode ser anônimo, mas ele pode ser uma pessoa pública, entendeu? E se comunicar ao nível evolutivo das pessoas ali presentes, né? Uma coisa que, na hora que a Rosa falou, eu consegui fermentar a ideia toda. E, na verdade, o indivíduo que vivencia vertiginoso pináculo de nível evolutivo muito alto, avançado, ele não pratica o estupro evolutivo. Né? Ele não pratica. Então, é por isso que ele não vai ter um discurso aberto, né? Do tipo, por isso que serenão nunca vai ter um canal no YouTube, né? Porque aquilo ali é uma exposição muito grande. Né? E ele não vai achar acesso, ninguém vai conseguir entender, porque as pessoas não têm a experiência que ele tem, não tem a vivência, né, de ter expandido a consciência da maneira que ele expandiu. Então a gente está fadado ao nosso erro e acerto diário mesmo. Né? A gente
Estaria num processo de evolução por partes e a gente não conseguiria acessar, de fato, esse discurso. Agora, assim, aquilo que a Rosa falou, a gente pode captar filamentos, né, vamos dizer, da holosfera dele, né? Mas só o fato da gente estar discutindo isso aqui, eu acho que já é melhor que nada. Já é, vamos dizer, porque a gente pelo menos está procurando entender. Eu lembro que o professor Waldo falava, você lembra aquele negócio da desperticidade? Quem é mais antigo aqui, ele sempre falava 20 anos de TENEPS para você chegar a ser desperto. Aí, de uma hora para outra, 5, 6 anos atrás, ele falou, não, em 3 anos você pode ser desperto. Quer dizer, algo mudou nesse meio tempo aí, né, em relação até ao processo cognitivo, né, de aprendizado. Então, eu não sei, se a gente começa, pelo menos, a buscar essas outras vivências, eu acho que isso pode acelerar ou não, depende só da gente, né? Amém. Oi. Eu queria tentar responder a pergunta dele no sentido de se tivesse um teletertuliano ligando agora o computador para a gente pensar nesse crescendo, né? Eu fico pensando assim, o início de uma cognição e de um parapsiquismo mais avançado inicia pela própria percepção da pessoa. Então, a pessoa ela começa a se perceber, começa a se estudar, vai vendo características, vai vendo esquemas mentais, formas de atuar que já não servem mais, que já põem ela no buraco, que puxam ela para o buraco. E aí ela vai ajustando isso aí, claro que é um processo, não é do dia para a noite, né, é gradativo, mas a pessoa ela vai se colocando e se qualificando cada vez mais. Quanto mais ela se percebe, mais ela percebe o outro, mais ela enxerga o outro. E quando ela começa a se perceber e aprofundar, ela vai vendo detalhes nela e ela começa a enxergar detalhes no outro. E esse nível de associação, né, e de fluidez e de reciclagem constante, mudança do que não presta, o que não presta, não presta, a pessoa vai deixando de lado e vai se qualificando, ela vai chegar num ponto dessa caminhada onde o nível de associação e percussiência dela, e reflexão, e cognição, ela vai naturalmente querer associar as coisas e entender mais. E ela vai ampliando a visão, isso vai cada vez se qualificando mais, e naturalmente o parapsiquismo, a cognição, né, até ela chegar nesse nível mais avançado, que a gente fala de consciências aí com nível de harmonia, enfim, né, bem maior. Então, a caminhada é por aí, né, só para a gente não achar que também está tão distante, né. Tudo no nosso, faz parte da gente. Né? Ok. Agora ele está pedindo aqui para aprofundar a exemplologia. É mais ou menos isso que você tinha perguntado. Né? A gente pode aprofundar a exemplologia. A exemplologia são 3 níveis evolutivos. Vamos ler aqui. Consciência calidoscópica grupal. A condição interconsciencial da personalidade multifacética do evoluciólogo. Consciência calidoscópica planetária, a condição interconsciencial da personalidade multifacética do serenão. E consciência calidoscópica e galáctica, a condição interconsciencial da personalidade multifacética da consciência livre. Se alguém quiser comentar, fica à vontade. O que chamou a atenção aqui foram os itens, né, que ele colocou: grupal, para o evoluciólogo, colocou planetária para o serenão e galáctica para a consciência livre, né? Então parece uma coisa meio estratosférica, né? Mas acho que a pessoa vai mudando, né, o patamar evolutivo conforme o nível que ela consegue já assistir, né? Então a gente sabe que nível de evoluciólogo ali, né, o grupo Karma, os grupos evolutivos, tal, já está mais próximo do que a gente pensa ser possível, né, sei lá, no nível da gente, né? E em algum nível você deve ter uma extrapolação de evoluciólogo quando você pensa, às vezes, num grupo maior, de uma cidade ou de uma comunidade, de uma cognópolis. A gente está aqui, né, em algum nível a gente está pensando um pouquinho mais fora da nossa esfera, que era normalmente só a família, né? Acho que é nesse nível, assim, né? E acho que são os patamares de calidoscopia, né? Que seria da pessoa cada vez mais estar nesses níveis, não sei. Pensando gramaticalmente,
Eu queria saber se é a propósito ou por que foi colocado nesse último item o E, porque nos outros todos vem o caleidoscópio grupal, planetário e seria galáctica. Tem que tirar o E. É só Tirar o E, colocar né? É o segundo E já. Agora, Sandra, complementando o que você falou, esse grupal, planetário e galáctico é da atribuição deles, né? Porque o evoluciólogo, a atribuição dele é o quê? É trabalhar com as nossas proexes, é mexer com a gente, mas com a visão grupal. Então, ele tem que ter todo esse mecanismo aí de calidoscopia para lidar com isso. Imagina, eu fico imaginando um monte de gente. Se você pensar só as pessoas que estão aqui, já é difícil de você fazer uma interligação entre todo mundo. Imagina você pegar um grupo para montar uma Max Proex com esse grupo, né? Ele tem que ter essa visão TAC, visão daquele sinergismo, né? Uma vasta dicionarização para poder entender todo mundo, uma fluência comunicativa para entender todo mundo, tem que ter uma cosmoética equilibrada, enfim. E o serenão, que mexe com todo um planeta, né? E o outro que mexe com as galáxias, assim, então ele gerencia, na verdade, né? O serenão gerencia e faz assistência aos planetas, a Consciex assiste às galáxias. Então é bem interessante esse exemplo, né? Agora, esse exemplo aqui ainda não determina que o nível da consciência calidoscópica é a partir do evoluciólogo, não. Mas a frase enfática é que deixa mais clara. Né? Aí é só um exemplo, né? Aqui são só exemplos, são só 3 frase tipos de enfática, exemplo. ele fala bem... Agora, a frase enfática ele está explicitando aqui. A partir do nível ele termina do evoluciólogo. A partir do nível evolutivo do evoluciólogo ou evolucióloga. Eu acho que todos os 3, como vocês falaram, a gente pode ter vislumbres, né? Da nossa assistência grupal, da nossa assistência planetária, quando a gente pensa mais assim, né? O que acontece no planeta. Galáctica até pode, né? Quando a gente tem aquelas excursões, para-excursões interplanetárias que ele falava lá no curso intermissivo para ampliar a nossa cabeça, né? São vislumbres, né? Não, só para a gente não achar que, né, a gente está tão distante assim. Mega trafal derradeiro do serenão é ter a visão galáctica que tem o CL. Então, meu filho, se o serenão já tem esse trafal, imagina nós, né? Não, é aquela história, mas a gente pode começar a ciscar, pelo menos, né? Começa a pensar nas galáxias, né? Nos outros mundos, pelo menos. Eu acho que vale a pena salientar a pesquisa. Tem alguns vídeos no YouTube onde o professor Valdo traz a experiência dele com o EM, né? Todas as décadas que ele ficou interconectado e o efeito disso. Isso ajuda, aos poucos, a pessoa a pensar, vamos dizer, fora da caixa, entrar na percepção mundos, né? Parapsíquica até chegar em um nível mais ampliado. Sem dúvida. Agora a pergunta de Curitiba, né? Nosso teletertuliano assíduo, ele pede Estrangeirismologia, página 3160, final da primeira linha. Quais são os limites da penetralia mentis da consciência cosmovisiológica? Até onde se pode penetrar em termos de fatos e parafatos para interassistir? Eucárdio, penetralia mentis significa mesmo mente penetrante? É isso mesmo? Bom, ele está perguntando quais são os limites da penetralia mentis da consciência cosmovisiológica. Até onde se pode penetrar em termos de fatos e parafatos para interassistir? Não há limites, mas tem um verbete do professor Waldo que chama limite interassistencial, né? Que ele coloca bem lá, assim, Oi? E depois o professor Amalo escreveu 2 verbetes. Um é limite do assistido e outro, se não me engano, é limite do assistente. Não. Não tem. O primeiro verbete seu qual foi? Foi amparabilidade. Hã? Amparabilidade. Amparabilidade. Bom, é o outro, é um lado acima, né, do assistente.
Fala, Thiago. Eu considero ali, quando ele colocou ali, tanto na exemplologia, quando ele coloca lá consciência calidoscópica e galáctica, é proposital e galáctica. Eu considero isso, tanto é que lá na neologia ele colocou de volta. Eu considero que a expressão ela fica mais até consciência calidoscópica e galáctica. O que você acha, Rosa? Sim. Não está errado. Mas, enfim... Está certo ou não, Rosa? Só minha opinião. Agora, o fato de estar lá e aqui é copy-paste. Você copia num lugar e leva para outro. Então, não é sinal de que está certo, que um está confirmando o outro. Na minha avaliação pessoal, tem que colocar uma observação para tirar esse erro. A gente percebe, assim, em alguns detalhes, que faltam ainda algumas revisões. Até porque não... É um E diferente, não é só cópia e cola lá, Rosa. Pode ver que é um E itálico também. Então não é só cópia e cola simples. Por exemplo, na fatologia ele não é uma cópia e cola simples, porque é o E itálico ali na neologia. Gente, você conhece a verbetografia? O conforto da verbetografia é esse. Na enumerologia tem que botar itálico e lá na exemplologia só o adjetivo que vai em itálico. Mas ele copiou e colou e passou itálicos, né? Eu acho que... Na fatologia, o generalismo está repetido 2 vezes aí também. Ó. Já foi tirado, já foi visto. Você pergunta por que não foi colocado o E nos 2 itens anteriores, né? Então, se fosse uma variação, mas como a regra, né, do verbete é assim. Agora, essa questão aí de até onde se pode penetrar em termos de fatos e parafatos para interassistir, alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que o limite é que está nesses 2 outros verbetes, né? O limite do assistente e o limite do assistido, né? Eu acho que é nesse nível, porque a consciência, quanto mais evoluída, mais ela vai conseguir ter esse nível de acesso de quanto ela quiser. Só que ela vai se mediar pela cosmoética, pela questão que foi falada, não vai fazer um estupro evolutivo, nada disso. Então, assim, eu posso, mas não devo. É aquele negócio, eu posso o máximo, mas eu vou, né? Sabe qual que é o limite do outro, né? Que não vai acessar. Ele pode até ter informação, mas aquilo não vai utilizar aquilo para, né, prejudicar o outro, né? Ok. Agora, fatologia, na página 3160, final da primeira linha. De que modo o poliglotismo nos auxilia na expansão da nossa visão de conjunto e na abertura mnemônica? Isso aí é com a Adriane. A gente comentou, né? Devemos priorizar as línguas com as quais temos mais afinidade ou não? O que vocês acham? Eu entendo que depende do foco. Se a pessoa busca... Essa resposta ela é bem complexa, é bem mais simples do que um sim e um não, né? Depende do contexto. Se a pessoa tem a intenção de ajudar mais gente, talvez ela possa procurar um idioma onde muita gente fala, né? Então, depende da intenção dela. Se a intenção dela é se qualificar cognitivamente, existem idiomas aí que até ajudam a gente a mexer no cérebro, no paracérebro, em termos de cognição, né? Então, dependeria da intenção e também outra coisa, se ele fala, por exemplo, inglês, que é um idioma falado em praticamente todo mundo, ele pegaria um segundo idioma, que aí poderia ser um chinês, um árabe, enfim, né, para qualificar. Então, depende aí do contexto da pessoa que está perguntando. Dentro do tema, uma coisa que eu acho interessante com relação ao poliglotismo, no início, a gente fica muito preso à tradução em si. A gente procura estudar um outro idioma, tentando pensar da nossa forma. Só que conforme você se aprofunda num idioma, automaticamente você começa a descobrir que existem várias traduções que não tem como, devido à cultura, devido à educação. É bem complexo, como você falou. Então, para você conseguir entender de verdade aquele idioma que você está estudando, começa a ter que estudar cultura e tudo mais, para você entender a forma de pensar. E só o fato de você fazer isso, você começa a ter uma abertura sensacional, por você mesmo. Você automaticamente tem que ler muito mais e entender novas formas de pensar, novas culturas, novas histórias,
isso começa a ter um abertismo incrível. Só que, ao mesmo tempo, conforme a pessoa falou, ela perguntou ali, então seria interessante você aprender o que você mais gosta, ou coisas assim. Com mais afinidade. Só que isso é relativo também, porque às vezes a gente tem alguma afinidade, sei lá, viveu muitas vidas num determinado país, só que às vezes ela não vai ser interessante ela acessar aquilo, entende? Às vezes ela precisa deixar aquilo quieto e tentar acessar outras coisas, porque às vezes ela não está preparada o suficiente para acessar determinadas informações, ela não vai ter maturidade ainda para aquilo. Então, não é só o fato de gostar do idioma, é como a Fafá falou, você tem que ver qual o histórico, qual o objetivo, quero aprender isso aqui por quê? Se é simplesmente porque gosta, falta critérios, então tem que ver, eu comecei a ver justamente isso, porque eu lembro que quando criança eu queria aprender vários idiomas, só que era mais essa questão pessoal, assim, poxa, eu sinto afinidade com isso, eu gosto demais desse país e coisa e tal. Só que isso foi ficando de lado e eu fui, aos poucos, percebendo, mas qual o sentido de eu estudar só porque eu gosto? Não tem sentido. E aos poucos eu comecei a ver o histórico, o que poderia me ajudar, o que eu poderia fazer mais assistência. E assim eu comecei a mudar muito os idiomas que eu queria aprender e os idiomas que seria mais interessante eu começar a estudar. E isso fez uma mudança incrível. É bem isso. Agora, efeitologia, na página 3161, linha 4. Quais são os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial que fazemos? Efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial. Eu acho que é de ampliar a visão do mundo e do outro, né? Porque você, a cada assistência, a cada solidariedade, a cada percepção do outro, você aprende coisas, né? Então, para mim é isso. Você vai ampliando a sua cognição consciencial a partir da solidariedade com o outro. Eu acho que tem muito a ver com, por exemplo, com a apresentação do verbete, né? Cada vez que você apresenta um verbete, há uma repercussão no seu micro-universo, na sua consciencialidade, na sua capacidade cognitiva, né? De ampliar teus conhecimentos e gera uma euforia íntima, né? Uma satisfação íntima de estar assistindo, né? As pessoas, né? Através de sua cognição, né? Então, acho que a pessoa que apresenta o verbete vai entender melhor isso aí, né? Eu concordo com o que a Rosa e o André falaram, né? E aí, fazendo essa expansão com essa ideia dessa pancognição, né? De você colocar o parapsiquismo, você colocar a projetabilidade, quer dizer, você começa a ampliar isso tudo, os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial, eu acho que eles são uma repercussão multifacética, né? Como a gente pode dizer, se você entrar realmente para assistir na multidimensionalidade daquele caso, daquela situação. Então, você levou para a sua TENEPS, você fez uma escagem, levou para a sua TENEPS, teve uma projetabilidade lúcida em relação àquilo, percebeu todo o grupo envolvido numa situação. Quer dizer, imagina a cognição que aquilo não vai te dar para você ter você teve essa abertura, né? Teve uma solidariedade ou algum sentimento de compaixão, alguma coisa que fez você acessar um universo de informações que você não teria se você não assistisse aquele grupo, né, aquelas pessoas. Eu acho que é bem isso daí. E dando continuidade ao que as meninas colocaram, eu vejo também que na hora que a gente aprofunda mais na interassistência, a gente conecta também com os amparadores dos assistidos e isso expande muito a nossa cognição, né? Não só intrafísica, mas uma cognição muito mais completa, multidimensional, parapsíquica, né? O que ele fala aqui é a paracognição, né? Você amplia até a sua cognição multidimensional. Tudo bem? Agora a pergunta de São Bento do Sul, Santa Catarina, parafatologia, página 3160, quarta linha. A heterogeneidade dos focos de atenção. Aí ele fala o seguinte: aprofundar o debate sobre a visão multifocal vezes atenção focal, ou seja, analisar o dilema entre visão multifacetada, que seria a consciência calidoscópica,
e a concentração, que seria a evitação da perda do foco. Vou repetir aqui, ou seja, analisar o dilema entre visão multifacetada, consciência calidoscópica e a concentração, evitar a perda de foco. Eu tenho aquele verbete, né, da hiperfocagem alienante, que eu estudo essa questão, né, e remeteu aqui a lembrança de uma vez um episódio que o professor Valdo, ele sempre conta, né, que ele estava lá no IPC, lá no Rio de Janeiro, e estava super focado, estava hiperfocado numa atividade mental somática que ele tinha que fazer ali, e os amparadores acho que queriam passar uma ideia para ele e não conseguiam, porque ele estava ali focado numa outra questão. E aí alguém comenta lá no meio de uma reunião, fala, mas isso é o vínculo consciencial. Aí na hora ele fala assim, nossa, mas é isso que eu estava precisando para escrever, o que eu estou escrevendo aqui, e só que os amparadores não conseguiam acessar ele. Então aquilo foi assim, de alguma forma, aí ele fala que essa é uma dificuldade da pessoa, quando ela está muito focada naquilo que ela está fazendo, né, da questão do mental soma, porque é um paradoxo, né, ela está bem focada naquilo para fazer assistência, só que ela perde, às vezes, a oportunidade de ter essa paravisão, né, essa calidoscópica, né, visão calidoscópica que os amparadores estão precisando para poder dar uma ideia para a pessoa. Daí que eu acho que aí é a importância dessa visão do lateropensene, né, de você estar aberto para vir, porque aquilo foi um lateropensene, mas forçado, né, porque a pessoa veio, falou em voz alta e aquilo ele pegou e utilizou. E isso daí, na verdade, a pessoa trouxe uma verpom, quer dizer, essa ideia, né, que o amparador passou para aquela pessoa naquela reunião era uma verpom. Depois isso aí cresceu, aumentou, a gente teve uma compreensão muito maior de tudo que tinha relação com essa expressão, né, do vínculo consciencial. Então, é paradoxal, né? Então, acho que vale a pena a pessoa, acho que fazer esse exercício de expansão e contração. Expande a cabeça, né, para ficar mais aberto, aí faz a síntese daquilo, escreve, mas continua abrindo, tendo essas aberturas mentais para poder captar, Sandra, porque é bem complexo. Pode falar. Acabado. Não, é que eu me lembrei, assim, ó, é da divisão de atenção também. Você falou da lateropensenidade, né? Para você ouvir a lateropensenidade, você tem que ter divisão de atenção. Então, na mesma hora que você está focado, o que é focado? É você colocar toda a sua atenção em determinado lugar. E aí você tem que aprender a fazer isso, a botar a sua atenção em vários locais. E é isso, é difícil, eu acho difícil isso, né? Mas eu acho dividida, que é assim, né, que você vai conseguir estar focado numa coisa e ouvir o lateropensene. Exatamente. É isso que a gente está falando, que é um exercício, né, na verdade. Só queria complementar que ele está falando aqui heterogeneidade dos focos de atenção. Eu entendo que não é dispersão. Não é que a pessoa está com vários focos. É atenção dividida, né? No caso aí é saudável. A pessoa está com atenção e concentração em vários focos. Essa é a frequência modulada. O dilema entre visão multifacetada e concentração. A pessoa pode ter uma concentração monofocal e pode ter uma concentração, que é a atenção dividida, em vários focos sadiamente, né? Sem ficar dispersando. Eu acho não que necessariamente patológico, né? Porque também pode não ser necessariamente patológico. Também pode ser, né? Também pode ser uma dispersão, assim, né? Igual aquela coisa assim. A pessoa que está com vários focos não fixa em nenhum, né? Mas me parece que aqui não está dando essa abordagem, né, de dispersão. Não, muito pelo contrário. Por exemplo, eu estava olhando justo colegiologia, na página 3161. O Colégio Invisível dos Pesquisadores da Cosmoconscienciologia e o Colégio Invisível dos Parapsiquistas. Então, a gente tem que ir compreendendo, né? Porque realmente isso estou vendo nesses trabalhos que o professor deixou, uma continuidade de todo o trabalho que ele tem apresentado para a gente. Que cada um vai caminhando como vai podendo, dar o passo, né, à frente, no melhor dos casos, mas tem todo um vazamento de trabalho feito pelo professor para ele poder estar expondo semelhantes ideias, né? Tem até, desculpa, lembrei aqui, ele colocou aqui a questão da inteligência multifocal,
eu acho que foi naquela época que não sei se está na mesma época que ele escreveu, que teve aquele Augusto Cury que veio aqui apresentar no Heterocrítica de Obra Útil, Rio de né? Janeiro. Oi? Foi no Rio de Janeiro. Não foi aqui, foi no Rio de Janeiro, que eu estou conectada lá. E aí ele falou, aí ampliou essa visão, né, da inteligência multifocal, né? Aqui agora perguntas de Ribeirão Preto, São Paulo. Ele está perguntando com relação à tematologia, que é uma tematologia neutra, tema central neutro. Aí ele pergunta, quando a consciência calidoscópica é nosográfica? Em todo verbete só percebi uma conotação patológica. Em antagonismologia, a monovisão calidoscópica doentia. Sovaldo, ele às vezes usa essa condição, né, de definir positivamente o verbete, se bem que na definição mesmo, ele fala ele fala do nível de lucidez evolutiva avançado. Então, ele definiu como positivo, né? O exemplo da fatologia dele é extremamente positivo, mas ele deixa aqui uma possibilidade de neutro, de que a pessoa pode atingir essa condição calidoscópica aqui, sem ter a ética, a cosmoética, a noção, a autoconsciencialidade evolutiva. A impressão que me dá é essa, ele deixa em aberto, ele sempre faz isso, né? Aquela coisa que ele sempre fala, da consciência você pode esperar qualquer coisa. Mas, assim, é raríssimo ele fazer isso, sabe? Eu não sei se a intenção dele era essa mesmo. Rosa, eu fiquei pensando, às vezes eu gosto de associar com forma. Então, eu fico imaginando, assim, várias linhas paralelo, fluindo, né, e indo em direção a um determinado ponto, versus um novelo de lã enroscado, um bolo de coisas enroscadas, né, que seria aquela monovisão mais doentia, que é um monte de coisas, mas tudo engruvinhado, sem uma separação, sem uma lucidez, sem uma percepção refinada do que é cada coisa. E aí, acho que nesse caso aí, só para complementar o que você trouxe. Na verdade, nos últimos exemplos dele, ele deixa, por exemplo, consciência multifocal é neutro, entendeu? Consciência multifocal é neutro. Então, na definição, ele fechou com o homeostático, frase enfática homeostático, mas na sinonimologia, ele aos poucos foi abrindo para o neutro. Então, assim, aí é difícil, né? Ele não está aqui. Não tem como pela definição. Bater o telefone para ele agora não dá. Agora, poderia ser o caso que seja uma captação, uma frequência modulada que não necessariamente seja a maior. Poderia ser a consciência que tem um nível de ligação, mas justamente não com níveis avançados. Não precisa ser necessariamente dá para pensar patológico. que essa poderia ser uma coisa nosográfica em relação ao tipo de consciência calidoscópica homeostática, né? Eu acho difícil. Se é É um difícil, pináculo claro, de lucidez mas lá, eu acho difícil. Mas eu não sei, eu acho que a gente pode extrapolar. Por exemplo, a gente conhece chefes de estados muito inteligentes, com uma cosmovisão muito boa, mas a pessoa psicossomaticamente não é bem resolvida. Eu penso que podem existir mega-sediadores também nesse nível, que tem problemas, fissuras emocionais ainda, e aí a coisa... Também pode ser isso mesmo. Mas, assim, esse negócio da lucidez aqui, o que cafufou comigo é que é evolutiva avançada, porque lucidez só não quer dizer nada. O mega-sediador tem lucidez. Então, a lucidez é o primeiro... Lucidez relativa. É a condição necessária, mas não é suficiente para você ter discernimento. A definição de discernimento que está na enciclopédia, ele começa, sim, com o primeiro pressuposto dele, é que a pessoa tem lucidez, e aí, depois que tem a lucidez, ele vai conseguir discernir entre o certo e o errado, o positivo e o não positivo, o prioritário do não prioritário, do evolutivo do não evolutivo, enfim. Ele vai, né? Então, tem... Agora, eu acho que é porque, assim, consciência você não pode botar a mão. É igual aquele conceito de desperticidade, né? A mim, que ele, de vez em quando, ele chocou a gente quando falou
que pode ter um mega assediador desperto que nenhum outro assediador chega perto. E aí, assim, a gente fica assim, mas o conceito de desperticidade é positivo. Né? Então, assim, realmente, eu acho que é para... É que o jogo não está sempre ganho, né? Então, Agora, em fatologia, na primeira linha, página 3160, está assim, o abertismo consciencial e depois o abertismo consciencial omnilateral. Aí ele está perguntando se existe abertismo consciencial não omnilateral. Eu acho que existe, mas o que vocês acham? A pessoa pode... Por exemplo, ele sempre contava o caso que a pessoa que mora no interior tem a cabeça fechada. Ele vem para a cidade, ele abre, mas ele não abriu omnilateralmente, né, a visão dele. Então, acho que pode ter um abertismo parcial, por que não? Não sei, alguém quer comentar? Não. Neosinapsologia, página 3161, primeira linha. Exemplificar a cadeia heurística de geração de neossinapses. Parece que está... cada vez mais difícil. Começando não, a cadeia heurística é assim, acho que a pessoa entra num modo contínuo de criação, que a heurística é a ciência da criatividade, da criação, né? Então você vai chegar no nível que você vai criar com muito mais facilidade, mas sempre voltado para essa captação de ideias, você vai captar a ideia, vai melhorar a ideia, vai colocar na prática, vai escrever, e aquilo acho que vai num modo contínuo, né? Você vai ampliando a sua forma de tratar assim com a criatividade, né? Com a heurística, não sei se é isso, né? Acho que é isso, né? A neossinapse, né? Uma nova... Quando você tem uma nova ideia, uma nova invenção, descoberta, ela precisa de uma neossinapse para se fixar, né? Queria falar, Patrícia? Os sinapses vão existindo novas redes de conexões, a possibilidade heurística é muito maior, né? Acho que é isso aí mesmo. Uma cadeia, né? Aí, ciclologia, página 361, primeira linha. Expandir o ciclo operacional da neoideia. Alguém quer comentar? Parece que está começando a sair fumaça. Isso que deve ser aquela tentação de fazer as coisas quando vem ideia nova, né? De pôr em prática. Eu acho que isso aí também é mais o caso dele, né? Que ele tinha todo aquele turno intelectual, que ele tinha uma neoideia, né? Era um ciclo de neoideias. Ele já tinha todo vamos dizer, um procedimento, né? Que as neoideias uma encadeava com a outra. Ele produzia uma, saía outra. Pelo menos é o que eu entendo, né? Não sei se alguém... Agora aqui na... O ciclo seguinte aí eu acho que explica bem, melhor. Pesquisa, ponderação, escrita, debate, né? Então, o ciclo operacional de neoideias. O ciclo seguinte também eu acho que explica melhor o primeiro ciclo, né? Também é um ciclo, né? Ciclologia, né? Agora, polinomiologia, na página 3162, final da penúltima linha, final da penúltima e penúltima linha. Ao escrever verbete ou artigo, como vocês aplicam o polinômio universalidade, prioridade, cognoscibilidade, cosmoeticidade na seleção dos temas transversais? Polinomiologia, final da penúltima linha. O polinômio universalidade, prioridade, cognoscibilidade e cosmoeticidade na seleção dos temas transversais. Ele está perguntando, ao escrever verbete ou artigo, como vocês aplicam esse polinômio?
na seleção dos temas transversais, é que assim, acho que essa questão tem um tema principal e tem os temas que são, vamos dizer, correlatos a ele, né? Fala, Rosa. Sou lutista que não. Mas, assim, o que eu penso, assim, na hora de escrever, né? Você tem um tema, e aí os temas correlatos, o tema transversal, ele, assim, para você, dado um tema, qual é o viés que você vai trabalhar naquele tema, tá? E, para mim, isso que eu entendo que é o transversal. Então, você vai escolher um viés que seja universalista, que seja bem abrangente, que seja prioritário para a nossa condição aqui de evoluciente, né? Que melhore a nossa evolução, que seja que atenda à cognoscibilidade, ou seja, que seja compreensível, que esteja no nível da nossa cognição e que melhore a nossa cognição, e que seja tenha um padrão cosmoético, que esteja dentro do princípio da cosmoética. Então, a maneira como você vai destrinchar aquele tema escolhido, o viés que você vai escolher daquele tema, para mim, tem que satisfazer essas quatro observações aí, essas 4 propriedades aí. Eu me lembro do verbete acepipe. Lembra que do verbete acepipe? Que são as siglas do que o professor considera que não deveria faltar em uma proposta de trabalho, né, de conscienciológico, que seja autoevolutivo, proexológico, existencial, que mais era? Prioritário, ou seja, os temas que você colocou, que estão dentro desse verbete. Tem vários aqui. Aqui, no caso, é do texto, né? Então, dado um tema, qual é o viés evolutivo, cosmoético, prioritário, proexológico. Eu achei interessante que ele colocou na seleção dos temas transversais, né? Pois porque, na verdade, é a seleção dos temas que tem que aplicar. Não, mas o tema em si, eu acho que assim, o tema em si, quando ele fala em tema transversal, ele tem um verbete, né? Transversalidade. Mas eu penso assim, o tema transversal é aquilo que perpassa toda a ideia do verbete. Atravessa. Então, você tem o título do verbete, o título do livro, e os temas transversais, aquele que vai perpassar em tudo, eu acho que tem que atender, à medida do possível, tudo deve ser universalista, cosmoético, entendeu? Eu acho que eu entendi assim, tá? Mas assim, cada um pode contribuir aí com outras visões. Pessoal, estamos chegando aqui ao final dessa tertúlia bastante complexa, né? Um tema realmente de ponta. Faltaram algumas perguntas aqui, mas a maioria nós respondemos já. Demos uma passagem quase todo o verbete. Então, nós agradecemos aqui a presença de todos vocês, a presença dos teletertulianos, a participação e as perguntas dos teletertulianos. Agradecemos aqui a equipe da Enciclosapiens, a equipe aqui do Tertuliário, e passamos para os nossos avisos e divulgações. As pontuações da tertúlia de hoje são 29 assinaturas no livro de presença, 63 participações presenciais e 31 perguntas online. Temos 5 convites. Sandra Tornieri, com o curso Qualificação Interassistencial. Terezinha Melo, curso de campo Pangrafologia Verbetológica. Fabiana Cerato, curso Esquadrinhamento da Autocosmoética. Elizabeth Domingues, Boluções Holopensênicos. Eu, Sofia, curso Consim Cobaia. Boa tarde a todos. Em nome do CEEC, estamos convidando vocês para o curso Qualificação Interassistencial. Esse curso ele é feito em 2 módulos. O primeiro módulo de 30 de junho a 1º de julho de 2018, o segundo, 11 e 12 de agosto. Nós estamos na 2ª turma e a questão desse curso é para responder: você já mensurou sua assistencialidade? Nós temos um teste, que é o assistenciograma, que foi criado pela professora Roberta Bouchardet, e temos também um teste que foi elaborado por mim, que é o teste da inteligência interassistencial, onde você vai fazer um diagnóstico da sua interassistência. Com base nesse diagnóstico, você vai
vai poder fazer um plano prático, estruturado, para qualificar a sua interassistência. A cada curso nós temos um professor convidado. Nesse curso vai ser o professor Flávio Bononato, que vai falar sobre recursos interassistenciais da conscienciologia. E nós teremos também um EPICOM convidado, que vai estar na dinâmica parapsíquica desse curso, né, um campo, que é o EPICOM Fernando Barbaresco. Nesse curso também nós temos atividades intermódulos, onde os alunos formam grupos para visitar instituições assistenciais da cidade e verificar a qualificação da sua interassistência também. Então, quem tiver interesse de verificar como está o nível da sua assistência e melhorá-lo, nós convidamos para o curso Qualificação Interassistencial. Obrigada. Boa tarde a todos. A Enciclosapiens vem reforçar o convite no próximo mês, agora de maio, de 25 a 27, que vai ocorrer o curso de campo Pangrafologia Verbetológica. Esse curso, ele trabalha diretamente com a questão da escrita das 3 cadeiras, que aqui também se falou muito no verbete, a questão da pangrafia. Então, pela manhã, são 3 dias, inicia na sexta-feira e termina no domingo. Pela manhã do sábado, nós teremos o campo pangráfico. O que seria isso? Seria um momento de reflexão do aluno ao colchonete, onde será realizada uma energização pelos EPICONs, que no caso aqui é a professora Dulce Dal e o professor Hernani Brito. E também o período de redação de manuscrito à mesa. Já na parte da tarde, nós teremos a digitação desse material que a pessoa escreveu pela manhã. E esclarecimento de dúvidas que serão feitos através da equipe de preceptoria da Enciclosapiens. Ou seja, é um campo bem otimizado, onde aquelas pessoas que gostariam de escrever o seu primeiro verbete, ou estão com o seu verbete um pouco, digamos, na gaveta, algum artigo, algum livro, é o momento propício para a escrita. Então, fica aqui o convite, lembrando que as vagas são limitadas e as inscrições são feitas na recepção do CAEC. É o prefixo 45 2102 1499. Muito obrigada. Boa tarde. Olá. Nós tivemos uma tertúlia agora irresistível, semelhante ao convite que eu trago aqui para vocês. Nós gostaríamos de convidar a todos vocês para entenderem o processo e o significado do conceito de cosmoética. Nós vamos ter um curso, a Cosmoethos vai estar desenvolvendo um curso, já é a 3ª versão do curso, chamado Esquadrinhamento da Autocosmoética. Este curso ele é sem pré-requisitos, ele é tanto presencial quanto online. 12 e 13 está começando. Nós temos uma turma com um máximo de 20 alunos. Mais do que isso não podemos colocar, e então a gente pede aos interessados que entrem em contato tanto com a Cosmoethos, pode ser pelo site, ou aqui no CAEC, na recepção do CAEC. Os objetivos principais desse curso é compreender o conceito de cosmoética e perceber o quanto a nossa auto-mega cosmoética é aplicada no dia a dia. Compreender os retoques, os refinamentos e os detalhes da nossa atuação em relação à cosmoética. Então, fica aí o convite aberto a todos, presencial e online. Aguardamos todos vocês. Até lá. Boa tarde a todos. Convidamos vocês para o curso Bolsões Holopensênico. Esse curso, ele essencialmente da compreensão e melhoria das inter-relações conscienciais, com o objetivo de proporcionar lucidez receptiva quanto aos bolsões que a pessoa retroalimenta. E trata também de técnicas assistenciais para a reurbanizadora dos mesmos. Nós teremos 6 aulas teóricas. Em cada aula teórica, nós teremos uma aula prática. As 6 aulas são bolsões holopensênicos, a autoconscientização holopensênica, a identificação do bolsão holopensênico pessoal, a descrenciologia e a antidogmatização, a técnicas interassistenciais aos bolsões. Nós teremos uma aula que é um case do bolsão político da Revolução Francesa,
né? E o curso acontecerá no dia 19 e 20 de maio, no CAEC. Maiores informações pelo telefone 2102-1499 ou pelo e-mail caec@caec.org. Os primeiros inscritos nesse curso ganharão um brinde, que é um curso inédito sobre movimentos grupais evolutivos, que acontecerá no dia 18 de maio. Venham todos participar. Meu muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. Em nome da Conscius, lembramos vocês que no dia 12 de maio, sábado, das 15 às 20 horas e 30 minutos, estará acontecendo o curso Consim Cobaia na sede da Conscius, no Discernimento, em Foz do Iguaçu. Nesse curso Consim Cobaia, forma-se um campo interassistencial homeostático para a identificação de trafores, trafares e trafais, através da autoavaliação de uma folha do livro Conscienciograma, que é o manual para conhecermos a nós mesmos. Informações e inscrições poderão ser feitas e obtidas através dos telefones código de área 45, fones 2102-1460, WhatsApp 99-994-1460, ou mesmo através do site www.conscius.org.br. Venham, participem, estamos aguardando vocês. E até lá. Para amanhã, teremos o verbete intermissivista potencial, da especialidade intermissiologia, de autoria do professor Valdo Vieira. Agradecemos a presença e a participação de todos. Boa tarde e até amanhã.